Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Café com Milhas. Hoje, 15 de abril de 2020. 15 de abril mesmo? É isso daí. Então, vamos entrando. Hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Antônio Dantas. Ele é um médico super renomado. Eu nem vou fazer muita apresentação, eu vou deixar para o Antônio se apresentar. Vou só colocar aqui o nosso tema para quem for chegando, né? Saber o que nós estamos falando. E você não pode perder, hein? O Antônio vai dar excelentes dicas. Então vamos colocar aqui Café com Milhas. Café com Milhas começando. Então deixa eu colocar. Café com Milhas. Olha o aviãozinho aqui. Cadê? Pronto. Café com Milhas. Beleza! Então a galera já tá chegando aí. Grande Carlinhos, sempre presente. Carlinhos ontem me passou informações valiosas aí. Olha lá, o Antônio já tá na área. Antônio, já pode pedir para participar ao vivo, que aí eu já te chamo aí. E deixa eu pegar meu café. E olha, se você ainda não assistiu, nestas semanas agora, eu estou fazendo entrevistas. Então, cada dia eu estou trazendo aqui no Café com Milhas uma pessoa de uma área que possa contribuir, principalmente nesse período agora de quarentena, né? E as reprises estão ficando gravadas no YouTube. Então, lá no canal do Telegram, eu coloco o link e aí você pode assistir depois, pode passar para frente, você tem mais liberdade, né? E quem quer participar e mandar alguma pergunta, esteja aqui presente na nossa live. Antônio, ainda não apareceu para mim, tá? Se não apareceu a caixinha para você apertar ao vivo, aí você sai, entra de novo e aí aparece lá. Olha lá, pessoal, gente boa aí, o pessoal já está presente. E as notícias que tiverem também de milhas, eu vou colocando para vocês lá no Telegram. Porque às vezes aqui no Café com Milhas, durante as entrevistas, o tempo passa muito rápido, né? Então não dá pra gente trazer todas as notícias. Vamos lá, o Antônio já está presente aí. Espectadores, solicitações. Vamos ver a nossa internet, se vai estar boa. Bom dia, Antônio! Fala, Marcelo. Primeira, Tudo bem? tudo em paz. Tá bacana o Como é que áudio? Tá conseguindo ver direitinho? tá tudo bem. E o pessoal que tá aí de casa? Se tiver tudo bem, dá um joinha para nós aí. Tá tudo tranquilo. E aí, como é que tá em Recife? Rapaz, enfim, no Brasil e no mundo todo, a gente tá vivendo uma situação atípica, né? Então, aqui em Recife, tá tudo parado, né? As situações, assim, desde econômicas, né? Pessoas na rua, enfim, realmente bem diminuta, né? Aqui em Recife a gente tem, não como São Paulo, como Rio, né? Mas assim, é uma cidade que tem um número até considerável de casos de pessoas infectadas, né? Alguns óbitos já significativos. Então, assim, a gente está tendo um certo cuidado aqui. Ah, tá certo. Ô, Antônio, pode ser que tenha alguém aqui que da minha audiência ainda não te conheça. Apresente, por favor. Fala de você, qual que é a sua especialidade, o que você faz, onde você mora. Faz um raio-x aí. Beleza. Pois então, eu trabalho aqui com um conceito chamado medicina do estilo de vida. Eu tenho pós-graduação em nutrologia, em medicina funcional, fiz também uma pós-graduação em psiquiatria, e aí a gente traz esse conhecimento aqui para exercer um modelo de medicina onde a base do trabalho é a modificação do estilo de vida da pessoa, para que a gente possa tentar trabalhar com o mínimo de medicação possível, utilizando muito suplemento, modificação comportamental, modificação também de alimentação, exercício físico, parte hormonal, genética. Então, a gente consegue modificar o estilo de vida da pessoa para que ela possa ter mais saúde, mais longevidade, possa pensar de uma forma melhor, tenha um humor melhor. Então, é com esse conceito que a gente trabalha aqui. Óbvio que no consultório termina vindo muito pessoas pela questão estética, né? Então, o que termina sendo a demanda muito grande são pessoas que buscam o emagrecimento, né? Mas, assim, a gente trabalha de uma forma geral pensando também em saúde. Ah, legal. Então, as pessoas que comparecem geralmente no seu consultório, um dos objetivos principais é emagrecer. É emagrecer, né? A gente sabe que mesmo aquela pessoa que esteja indo buscar um emagrecimento,
mas por causa de estética, ela, de alguma forma, ela está melhorando a sua saúde. Porque o entendimento da gente hoje é que a obesidade, independente de qualquer coisa, por si só, já é uma doença. Então, hoje tem CID para a obesidade. A gente sabe que, por exemplo, pessoas que estão com obesidade e estão nesse momento da pandemia, elas fazem parte do grupo de risco. Então, é uma pessoa que, independente da idade, ela tem uma chance maior de ter complicação. Então, independente do motivo que termina levando a pessoa a ir ao meu consultório buscar um emagrecimento, de toda forma, ela está melhorando a saúde. Legal. E como é que caracteriza a obesidade, Antônio? Como que a pessoa pode saber que ela está obesa? Tá. Primeiro, a gente até brinca. Não precisa grandes, como é que diz assim, maquinários, nem nada. Por si só, a pessoa já tem uma percepção quando já está com um quadro de obesidade. A grande questão é que existe um limiar que às vezes é um pouco mais complicado, que é quando a pessoa tem um sobrepeso. Então, a obesidade em si fica fácil de ter uma percepção, porque é uma coisa realmente que você olhando no espelho, você consegue enxergar que você está bem acima do peso. Mas o grande limbo, né, de pessoas que terminam ficando na dúvida se elas precisam ou não emagrecer, são pessoas que têm sobrepeso. É aquela pessoa que está um pouquinho mais cheinha do que o normal. Então, para esse tipo de pessoa, aí a gente tem uma máquina chamada bioimpedância, que essa máquina ela vai dar a composição física em percentual de gordura, em quantidade de quilos de músculo, de gordura, de líquido, e aí a gente vai entender se essa pessoa está precisando mesmo de um emagrecimento ou não. Então, a obesidade é fácil, mas em relação ao sobrepeso é que às vezes a gente precisa poder avaliar de forma mais específica. Legal. E, Antônio, eu noto assim que às vezes muitas pessoas já estavam se controlando, tentando melhorar a alimentação, a parte de esportes, né? E vem com a quarentena agora e a pessoa acaba deixando de praticar esporte e acaba se alimentando mal. E aí vem um pouco daquele efeito sanfona, né? Emagreceu, engorda de novo. Isso é muito comum? Qual que é uma alternativa para evitar isso? Olha, o que é que termina acontecendo? A gente tem que ter um bom senso. Então, qual é a questão do bom senso? A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento diferente. A gente está um momento que gera nas pessoas uma alteração de humor, gera mais ansiedade, e é normal, às vezes, a gente dentro de casa terminar descontando uma coisa ou outra na comida. Então, a gente primeiro tem que ter esse bom senso, essa percepção. Agora, segundo, se você passar do ponto, porque você está dentro de casa, poxa, tem pessoas, até por questões até financeiras, olha assim, meu Deus do céu, e mês que vem, como é que vai ser? Isso gera uma angústia muito grande, você termina descontando na primeira coisa que você vê. Ou é na bebida, ou é na comida, o que termina sendo mais fácil dentro de casa. Então, assim, a base de tudo é o gerenciamento das emoções. Porque para uma pessoa que ela tem um estilo de vida mais saudável e dá aquelas saídazinhas durante esse período de quarentena, não tenha dúvida, é se respeitar um pouco, buscar fazer o exercício físico, etc e tal, mas que depois, quando sair dessa quarentena, ela vai conseguir retomar. Mas o problema é quando você passa do ponto, quando você termina excedendo e você tem essa percepção, porque a pessoa olha assim, meu Deus do céu, eu estou passando do ponto. 90% das vezes a causa está em questões emocionais. Quando a gente consegue gerenciar um pouco melhor nossas emoções, consegue tentar botar mais os pés no chão, até mesmo para entender, poxa, tô mal, tô na merda, né? Como a gente diz aqui. Eu preciso fazer um planejamento. Não adianta eu ficar estático, seja um planejamento financeiro, seja um planejamento emocional, seja um planejamento de estratégias, mas colocar no papel alguma coisa prática, porque senão a cabeça fica trazendo pensamentos que geram uma angústia e aí você desconta na comida. Então, eu brinco até que a comida termina sendo mais vítima do que propriamente causadora do problema. O problema mesmo está nas questões emocionais. Legal. Então, é cada vez mais evidente, Antônio, que esses problemas, né, problemas financeiros, problemas de relacionamento, eles até impactam na questão da alimentação, né? E que você falou aí a questão do gerenciamento das emoções, né? A base, então, é saber gerenciar essas emoções para evitar que a pessoa fique continue engordando? Certeza. Por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho no consultório, a gente trabalha com alguns pilares. A primeira coisa de todas é a pessoa ter a percepção que ela precisa mudar. Não adianta, uma pessoa que não queira mudar, eu posso fazer o que for, de medicamento, de suplemento, pagar para ela academia, ela não vai mudar, porque ela não tem um sentido que justifique uma mudança. Então a base é você tentar encontrar um sentido. Hoje a gente está vivendo um momento que a pandemia por si só já é um grande sentido.
É o sentido da sobrevivência, é o sentido de você não ter complicação, é o sentido de você não vir a óbito. Então, a gente tem um motivo muito grande. Então, primeiro de tudo é a questão do sentido, depois o gerenciamento das emoções, porque se você tiver com as emoções completamente alteradas, a gente começa a ter alterações hormonais. E essas alterações hormonais vão dificultar você emagrecer e vão te dar mais fome ainda. Então, uma coisa que é emocional começa a se transformar em química e começa a entrar num círculo vicioso. Então, a base termina sendo um sentido para mudar o estilo de vida, depois a gente buscar um gerenciamento das emoções e vem uma sequência de coisas que as pessoas querem partir logo para a comida e para a suplementação. Mas o que termina acontecendo? O sono termina sendo importantíssimo. Você dormir bem, você ter um sono reparador, ajuda no teu metabolismo. Aí depois é que a gente vem com a parte da comida, do suplemento, do exercício físico. Então perceba que o início de tudo está mais aqui do que o pratozinho com a comida. Que legal, que interessante, porque existe esse pensamento, né? Eu preciso de um suplemento, eu preciso de um monte de coisa, sendo que a base não é isso, né? Então, o sono ajuda a gerenciar emoções. O que mais que ajuda para gerenciar emoções? Ir no psicólogo? O que seria leitura? De forma prática, né? A grande questão, o grande problema, né, das pessoas entrarem, né, numa situação que, poxa, eu estou emocionalmente desestabilizado, que é o que termina chegando muito a mim. Esse período agora, para você ter uma ideia, eu tenho atendido mais por telemedicina pacientes com quadro de ansiedade e depressão do que emagrecimento. Olha Então, só. as pessoas têm vindo a mim, e aí eu percebo que há um erro, né, muito até primário, mas que acontece isso de uma forma geral, até com profissionais da saúde, quando estão exercendo aí um processo de um gerenciamento melhor das emoções, porque a chave não está em você mudar a forma de pensar. Então, a base não é você mudar a forma de pensar, é você buscar uma não identificação com seus pensamentos. O que é que termina acontecendo? Desde criança, a gente aprende que nós somos os nossos pensamentos, né? Então, penso, logo existo, né? Então, desde aquela situação da gente poder entender como pessoa que nós somos os nossos pensamentos, nós terminamos também ficando refém deles. Então, se eu estou pensando coisas muito boas, às vezes eu fico muito eufórico, que também não é tão interessante. Se eu penso algo muito destrutivo de mim, eu termino ficando muito melancólico, ficando muito triste. Então, eu termino ficando refém. Mas a partir do momento que a gente, através de treinamentos, aí é onde entra uma coisa que qualquer pessoa, sem um centavo, pode fazer, chamado meditação. E a partir do momento que a gente começa a treinar esse processo meditativo, a gente começa a desvincular, a gente começa a observar os pensamentos. É um pensamento ruim e a gente não necessariamente precisa se apegar a ele. A gente pode deixar que ele passe. Então, que ele parta, que ele termine não ficando. Então, o pensamento ele vai existir. Não tem jeito, eu vou controlar, eu não vou pensar. A primeira coisa que você está fazendo é pensando e não pensar. Então, já está pensando. Então, o treinamento da meditação exige tempo, exige disciplina. Você toda semana, todo dia, está buscando um horáriozinho para poder fazer e não precisa nada de outro mundo. Meditar, de colocar um incenso, de ficar sentado em posição de lótus, nada disso. Então, são práticas simples que 10 minutinhos você buscando se concentrar na respiração, buscando alguns áudios que tem aí na internet para poder ter uma meditação guiada, no início é terrível. Eu digo para você que você fica meditando, cadê aquela paciência que não vem? Meu Deus do céu, eu estou pensando. E depois do tempo, a coisa vai começando a fazer sentido. Então, a meditação, buscar estar mais presente no agora, eu acho que é difícil, não é fácil, mas é possível. Muito bom, Antônio. Eu tenho um aplicativo que eu gosto de usar, chama Zen. Ele é de meditação. E ele tem aquela meditação guiada, que é quando tem alguém falando, né? E tem a meditação só do silêncio mesmo, né? Então fica silencioso ali. E eu confesso, Antônio, que lá atrás, quando eu comecei, a hora que ficava só naquele silêncio, me incomodava. E eu ficava incomodado com aquilo ali. Então, quando eu era guiada que alguém ia falando, isso me deixava melhor, né? Então, uma das bases para meditar seria estar um ambiente tranquilo, a pessoa controlar a respiração, e também tem aquela questão da ilusão da pessoa achar que não vai ter pensamento, né? Os pensamentos vão vir, né? Esqueça, eu até brinco, aceita que dói menos. Então, a base é essa, é você entender que você não vai controlar os pensamentos, porque senão gera uma frustração, você achando que quando vai meditar, você vai terminar fazendo com que os pensamentos terminem não... como é que, de alguma forma, você tentando pensar e não quero pensar, aí vem um pensamento.
E aí isso termina levando você a ficar mais angustiado e tudo mais. Então, o pensamento vai vir. Agora, a não identificação é o que vai acontecer. Ó, dando tchau para a esposa aqui. Olha só. Legal, Antônio, muito interessante isso. E, Antônio, tem uma pergunta aqui que uma pessoa fez, que eu acho que ele entra nesse contexto até que a gente falou, que eu já até passei por isso. Ele pergunta o seguinte, ó, qual a melhor maneira de evitar aquela gordura localizada que fica na barriga abaixo do umbigo? Tá. E eu só acho interessante porque isso aqui gera uma ansiedade, né? Sim, sim. A composição física, quando você está insatisfeito com ela, isso gera aí uma angústia. Essa angústia termina assim, se potencializando, é igual uma bolazinha de neve, que ela vai aumentando, 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 aumentando. Quando você vê, você já está depressivo, em cima da cama, chorando, comendo muito, comendo um pote de sorvete, e às vezes foi por causa de uma percepção inadequada, ou senão uma percepção de insatisfação que você teve por causa de uma questão estética. Então, a gordura, né, é um negócio bem mais complexo. As pessoas pensam assim, vou emagrecer, eu vou deixar de comer. Nem sempre, nem sempre. Então, a gordura da gente, a gente tem dois tipos de gordura. Tem a gordura mais periférica, que é do braço, da perna, e tem a gordura mais visceral, a gordura mais abdominal. E a forma da gente queimar ela é diferente. Então, a gente queima de uma forma a gordura mais periférica e a gordura mais central a gente queima de uma outra forma. Então, a base, quando a gente vai buscar um emagrecimento, é você tentar comer menos. Isso aí é o básico. Só que o tal do comer menos é quantitativo. A gente tem que modificar a qualidade dos alimentos. Porque a partir do momento em que a gente tem uma composição física, algumas pessoas têm mais músculo do que outras. Quem tem mais músculo tem uma facilidade maior de queimar gordura. Porque a gordura, ela queima no músculo. Um dos lugares que a gordura é queimada é dentro do músculo. Se eu tiver pouco músculo, eu não vou conseguir queimar. Então, tem algumas pessoas que isso a gente só consegue entender através de um exame de bioimpedância, que a musculatura é tão baixa que ela tem que comer menos do que come, mas ela tem que comer uma quantidade maior de carboidratos para poder ela aumentar a massa muscular e queimar a gordura. Então, difere. Tem pessoas que têm uma massa muscular mais alta, então essa funciona com umas dietas mais restritivas para poder baixar. Mas, de uma forma geral, a gente buscar comer menos já vai ajudar no emagrecimento como um todo. Mas, especificamente dessa gordura abdominal, a gente precisa de exercício físico. Ela não queima simplesmente você, vou tomar só água o dia todo. Não vai perder. Porque essa gordura abdominal, ela precisa da liberação de dois hormônios, chamados GH e adrenalina. O GH e a adrenalina queima essa gordura. E para que a gente tenha uma liberação maior desses dois hormônios, a gente tem que ter atividade física. Então, quer perder a barriguinha, quer perder essa partezinha, comer menos e atividade física. Boa, Antônio, boa. E você está sentindo agora que as pessoas elas estão conseguindo manter esse padrão? Ou afetou muito agora nesse período de quarentena? Bastante, bastante. E assim, como eu dizer assim, é respeitável, porque assim, eu vou dizer, faça atividade física, que coisa, parece muito bonito, mas as academias fechadas, você trancado dentro de casa, se alimente, né, de coisas orgânicas, saudáveis e tudo mais, aí a pessoa já começa a pensar, poxa, eu vou gastar mais, eu estou tendo que economizar porque eu não sei como é que vai ser o mês que vem. Então, a gente tem que ser realista. O momento agora é difícil, mas é oportuno para a gente fazer pequenas modificações. Então, fazer alguns exercíciozinhos em casa, seja por 10, 15, 20, 30 minutos, através de aplicativos, YouTube. A gente tá incentivando algumas pessoas a participarem de alguns desafios, né, em que você consegue receber esses treinamentos aí online. Então, gratuitamente, já ajuda. E junto também de uma dieta, de uma alimentação, onde você tente, de uma forma geral, não chutar o pau da barraca, você já vai estar no lucro. Então, eu brinco que esse momento agora é mais de redução de danos do que propriamente. Poucas pessoas é que vão conseguir manter o foco. Tem pessoas que mantêm, mas não é fácil. Agora, reduzir os danos para que quando vá ter uma abertura aí dessa quarentena, a gente possa entrar mais firme aí com exercício físico, entrar mais firme aí numa dieta mais balanceada, mais rígida, eu acho que é o que seria interessante. Excelente, Antônio, muito bom. Você está falando coisas assim que vai abrir na cabeça, né? Fazer meditação, melhorar o sono, né? Essa questão Às que vezes você as falou agora. pessoas vão, né, para dizer o que é que eu vou tomar de suplemento, o que é que eu vou comer. Aí a pessoa, eu brinco que meus pacientes, até uma agora que falou agora, a Gilmara, às vezes os pacientes, eles no consultório, eles às vezes tomam um banho de água fria. É isso tudo. É igual um jogozinho, você começa do início. Então,
para que você chegue na fase final, você tem que passar na primeira fase, na segunda fase, né? Eu brinco que uma pessoa que não dorme bem e não come bem, ela não tem o direito de suplementar, porque tem que conquistar esse direito. Que legal, que interessante. E, Antônio, eu também estou notando que nós temos uma chance agora na quarentena de mudar muitos hábitos. Então, as pessoas às vezes estavam uma vida muito corrida e agora está tendo tempo de repensar. Então, aqui, eu moro em um condomínio e antes, aqui tem uma área para as pessoas fazerem pelo menos a caminhada. Tem academia que está fechada, tem área de caminhada. E eu estou notando aumentando o número de pessoas fazendo caminhada. Então, algumas pessoas começaram a caminhar que antes elas não caminhavam. Então, assim, nesse período agora, quais que seriam? Você já começou a falar de algumas coisas aí. O que as pessoas poderiam começar também a fazer que elas não faziam antes? E para realmente melhorar daqui para frente? Para que a hora que acabar a quarentena, a vida dela já esteja no caminho. Olha, partindo da mesma lógica que a gente já havia conversado aqui, o que é que eu escuto muito quando as pessoas vão falar de meditação? Doutor, eu não tenho tempo. Aí eu disse, tudo bem, porque eu tenho tempo corrido, porque eu tenho que fazer isso, fazer. Por mais que agora a gente possa estar trabalhando em home office, que a gente possa estar fazendo outras atividades, que não só aquelas que a gente presencialmente faz, é até de praxe, até óbvio que a gente está tendo mais tempo. Então, esse processo de autossabotagem, né? A partir do momento que a gente começa, o início é complicado. É a mesma forma de você pegar um carro que está parado e você vai tirar para colocar em movimento. É pesado, é difícil. Depois, quando pega o embalo, lascou, a coisa termina acontecendo. Então, buscar esses treinamentos diários de 10, 15 minutos de meditação todos os dias, no início é muito chato, mas tem que fazer. Tem que fazer porque isso vai alterar a percepção que você pode vencer um obstáculo. Então, a primeira coisa é essa. Depois, a gente vai ter algumas situações que, nesse momento agora, ele é oportuno para a gente começar a introduzir. Então, a partir do momento em que eu tenho uma ciência, eu tenho uma consciência que algumas coisas me fazem mal, eu posso tentar diminuir essa ingestão. Então, de uma forma geral, se você diminuir a quantidade de açúcar, se você diminuir a quantidade de trigo que você come, lógico, às vezes permitindo, eu estou muito estressado, eu estou muito agoniado, você pode sim se permitir em um momento ou outro. Não estou dizendo que é simplesmente para cortar, mas você tentar reduzir, você já vai ter um benefício interessante. E o próprio exercício físico. Então, o exercício físico, mesmo em casa, 10, 15, 20 minutos, é importante. Então, o que é que eu tiro de lição disso tudo? É a meditação, é a alimentação, é a prática de exercício físico. E se você puder, obviamente, buscar um nutricionista, buscar um médico, você vai poder ter alguns tipos de orientação mais específicos em relação a suplemento. Eu não oriento todo mundo que está suplementando à torta e à direita. Então, tem muitos suplementos que ajudam a passar mais a fome, ajudam a você dormir melhor, ajudam a poder diminuir a sua ansiedade. Então, isso precisa de um profissional para que ele possa direcionar. Mas, se diante de todas essas informações, você tentar conseguir colocar rotina, é a grande questão, é o grande problema. Se você conseguir colocar rotina, obviamente, quando você sair desse processo, já vai ter catalisado, já vai ter começado uma situação que vai ser mais fácil você continuar e até melhorar. Então, eu acho que o momento agora é da gente tentar colocar rotina. É o momento da gente se desafiar. Eu digo que essa pandemia, essa guerra que a gente está enfrentando, ao mesmo tempo é uma guerra contra o vírus, mas é uma guerra contra nós mesmos. A gente está sendo desafiado a tentar melhorar como pessoa, mudar as nossas percepções, mudar a forma da gente chegar, porque a gente está em contato direto aí com a morte. Então, a gente começa a dizer, meu Deus do céu, e se fosse comigo? E se eu morresse agora? Queria valer a pena? Será que eu não ia ter tanta coisa para fazer? Pois é a hora de mudar a chave. Eu acho que o momento mais oportuno de mudar a chave é agora. Que legal. Ó, eu tô adorando, que tá muito rico o que o Antônio tá falando. Eu vou até desafiar alguém, hein? Ó, anote o que o Antônio tá falando, essas dicas que ele deu aí, ó, de várias coisas para mudar. Depois me manda no direct, que aí eu vou dar um presente para vocês. Muito legal. E, Antônio, eu vejo que existe parece que durante um tempo, uma demonização da rotina. As pessoas começaram a criticar muito, né? Ah, rotina é ruim, rotina te deixa preso, não sei o quê. E a gente que estuda um pouco mais isso, a gente que vê pelo contrário, né? A rotina traz muitos benefícios. Por que criou um tanto esse estigma? Você consegue ter essa noção? O que acontece? Todo extremo, ele é danoso. Todo extremo, ele é perigoso. Então, o excesso de rotina, as pessoas estarem entrando num quadro de monotonia, levou-se a uma percepção que a rotina era algo ruim.
que a rotina trazia desgaste, que a rotina terminava levando as pessoas a estarem mais com o humor para baixo, mais depressivas. Então, a percepção de você constantemente estar fazendo algo, principalmente algo que às vezes você não gosta. Então, foi isso que terminou desvirtuando a questão da rotina. A gente tem algo que não gosta, por exemplo, um trabalho que eu não goste e eu estou rotineiramente exercendo ele. É normal eu ter a percepção que eu não gosto do trabalho, eu estou com a rotina no trabalho, logo a rotina não presta. Mas essa é uma conclusão errada. O que é que termina acontecendo? Se fosse um trabalho que a pessoa estivesse gostando, fosse muito satisfeita, ela iria querer todos os dias. Da mesma forma que eu chego para uma pessoa e digo, você está de férias, eu vou colocar você num resort. Olha, eu sei que a rotina é muito ruim, mas de manhã você vai para a piscina, à tarde você vai para a praia. Quando chegar no finalzinho, você vai ficar com os amigos. Essa rotina eu gosto. Então, o problema não está na questão da rotina, está no conteúdo da rotina. Então, a partir do momento que a gente entende que rotina é algo que vai poder, desde que seja de uma forma pensada, desde que seja uma coisa positiva, vai poder trazer benefícios para a gente começa a se autodesafiar, porque a gente tem uma percepção de ter uma autossabotagem, porque rotina é ruim, a gente não quer cair na rotina, ninguém quer cair na rotina. Então, eu não vou começar uma rotina, eu não vou começar uma rotina alimentar, eu não vou começar uma rotina de buscar dormir mais cedo, eu não vou buscar uma rotina de começar a fazer exercício físico, eu não vou buscar uma rotina de começar a fazer um gerenciamento das minhas finanças. Então, assim, veja como é algo que, independente da pessoa que esteja passando, é difícil, é complicado. Mas quando a gente começa a fazer um negocinho, a coisa começa a funcionar. E aí, aqui eu aproveito aí uma observação, né, para as pessoas, enfim, que eu não sei, que boa parte eu acho que são seus seguidores, né? O Marcelo, ele me ajudou muito nessa questão da rotina, por exemplo, de finanças. Então, por mais que fosse uma pessoa que buscasse uma alta performance do ponto de vista físico, do ponto de vista de saúde e tudo mais, a gente, todos nós, independente de qualquer pessoa que seja, nós temos as nossas limitações, as nossas autossabotagens, que você termina querendo deixar sempre para depois. E aí o Marcelo, durante um processo, tempos atrás, quando a gente fez um acompanhamento de orientação financeira, me ajudou muito a poder ter uma rotina financeira. Hoje em dia está tudo bonitinho lá, tudo traçado lá, para que eu possa poder ter uma percepção melhor, um planejamento melhor, né? E aí fica mais uma dica. A rotina não é algo ruim, desde que você saiba utilizar. Que legal, Antônio, que legal. E olha, a gente vê muitos grandes profissionais, né? Então o pessoal que acompanha o Antônio aí, depois vocês vão lá no perfil dele, ele é um excelente cara na área dele aí, conhece muito, ajuda muitas pessoas, né? E olha que ele detectou uma área que precisava de melhorar e ele foi lá e investiu, né? E hoje ele está falando. E muitas vezes, Antônio, eu vejo que as pessoas elas têm muitas deficiências em várias áreas e ela vai deixando para depois. Ela prefere não investir. E quando a gente fala de investir, é importante o seguinte, às vezes é seu tempo agora, né? O que as pessoas estão vendo? E eu vejo, Antônio, que eu vou falar no meu caso, quando eu começo, por exemplo, a abrir o Twitter e começo a ver aquele monte de notícia ruim, me deixa mal. Então, eu acho que isso é até investir, né? É uma forma de você tem que investir em coisas que vão te dar um retorno que vão te deixar bem em várias áreas, né? O que acontece? A boa parte das pessoas elas se encontram como se estivesse dormindo. São quase que zumbis. Então, o efeito manada termina levando as pessoas a acordar de manhã, a primeira coisa de normal, não estou dizendo, estou nem criticando, não estou nem dizendo que a pessoa seja fraca por isso e tudo mais, mas é a rotina mesmo negativa, onde você é levado por um efeito manada de poder acordar, já pegar o celular para ver as pendências, ligar a televisão nesse momento agora para contabilizar quantos mortos será que aconteceram de ontem para hoje. E os novos casos? Aí você começa a entrar naquela angústia, começa a entrar. E aquilo termina se seduzindo, porque de alguma forma, inconscientemente, termina te dando prazer. Então você termina entrando e não saindo. Aí sai um jornal e entra outro. Será que o próximo jornal vai trazer alguma novidade para mim? E aí você deixa de fazer coisas que era para realmente você fazer, como se você tivesse hipnotizado. Só que hipnotizado por uma coisa ruim que vai te trazer sofrimento. E aí vem a tal identificação com os pensamentos. A gente começa, dentro dessa historinha de assistir um jornal, ler uma entrevista que seja muito negativa e vai assistir outra que seja mais negativa ainda, e outra também,
Você vai começando a criar histórias na sua cabeça. Meu Deus do céu, e se eu pegar um negócio desse? E meu pai, e não sei o quê. Ará. Quando você termina o jornal, você tem a percepção, eu vou morrer, meu Deus. Aí já começa a respirar de forma ofegante, cansado e tudo mais. Então, você somatiza algo que está dentro da sua cabeça. Então, essas situações que a gente termina levando as pessoas, eu digo que meu trabalho, a medicina, eu digo que é uma ferramenta. É de dar um peteleco, é de dar uma acordada na pessoa e aí ajudar a pessoa a ir se start e depois a pessoa vai andando sozinho. Como eu também vejo o seu trabalho, né, quando vai buscar trazer às pessoas uma melhor gestão financeira, uma percepção, seja de um investimento em milhas ou o que seja, para que as pessoas, poxa, isso existe. Tá bom, eu não quero, mas eu sei que existe. Ah, beleza. Então, é com a pessoa o que é que ela vai fazer com aquilo. Meu trabalho é orientar, olha, qual é o alimento legal, o que não é legal, como é que é a rotina, como é que funciona o exercício. Eu não quero. Joia, cara, sem problema nenhum. Ninguém é obrigado a nada, desde que arque com as responsabilidades. Então, a partir do momento que a pessoa olha assim, eu sei tudo, tô nem aí, vou comer feito um animal. Aí pega uma complicação como uma Covid-19, tem uma complicação, tá perto de morrer, essa não tem direito de reclamar. Infelizmente, é duro, é difícil, mas não tem. Mas a partir do momento que você tem a consciência, você passa a ser também responsável por aquilo que você tá fazendo. Então, se você tem toda essa percepção, como no teu caso, de trazer informações financeiras e tudo mais, e a pessoa diz assim, eu não tô nem aí para planilha, eu não tô nem aí para aplicativo, eu vou curtir a vida mesmo, joinha, cara, tem boa. Agora, depois quando tiver na merda, tiver lascado, você não vai ter o direito. Infelizmente, a vida funciona desse jeito. É verdade, Antônio. E que engraçado, Antônio, sempre a gente fala de ter uma reserva, né? Eu não gosto de reserva de emergência, mas muita gente fala reserva de emergência, reserva estratégica. Para quê? Para momentos que você vai precisar. E agora, quem tem uma reserva é que vai dar conta de passar por esse momento. Então, olha, quem não se preparou antes está sentindo a dor agora. E aí, Antônio, eu vejo muito o seguinte, que a gente tem, nós temos uma cultura de não plantar, né? A gente não planta e acaba não colhendo. E agora, a nossa mentalidade tinha que mudar. Então, no meu caso, hoje, eu tenho ensinado as pessoas a ganhar dinheiro com milhas, ou para o dia a dia, né? Uma renda extra ou até para viajar. Porque nós temos pensa que milhas é só para viajar, e não é. Só que agora, Antônio, mesmo assim, tem pessoas que elas estão olhando só para o momento atual. Ela fala, mas tá tudo ruim, ele não tem mais avião, não vou fazer o quê? Só que ela se esquece que as coisas vão voltar. E agora é o momento de plantar para colher depois. Então você vê, às vezes é um comportamento repetido que a pessoa ainda não caiu a ficha para mudar, né? Não, sem dúvida. E eu acho que a grande chave, eu tenho conversado muito, eu tenho muitos pacientes que trabalham na área de finanças, e aí eu cheguei a uma conclusão, isso pegando meu histórico de vida, meu entendimento a respeito de comportamento, enfim, o que eu estudei dentro da medicina, e a prática, obviamente, de vocês, que aí realmente é uma coisa mais técnica, que a chave de todo esse desequilíbrio, de toda essa situação, está muito no imediatismo. Então, eu percebo que, no caso, por exemplo, de finanças, eu vejo da mesma forma também com saúde. Então, a pessoa está lá, por exemplo, recebendo X mil reais aí durante o mês. E aí ela tem um padrão de vida X. Só que, quando ela começa a ter essa percepção, né, de dinheiro e tudo mais, às vezes ela quer evoluir para o padrão 3x, 4x, mas ela ganha X. Então, ela coloca a carruagem na frente dos bois, aí gera um processo crônico de endividamento, porque aí você é empréstimo, é financiamento e tudo mais. E aí a bola de neve termina acontecendo e você sempre está querendo, como é que se diz, amarrar uma corda no pescoço, porque você está sempre um passo na frente do que realmente pode. Ao invés de tentar segurar mais aquele estilo de vida, é duro, porque imagina, você receber 3x, 4x, 10x, aí você vai manter o padrão X ou 2x, menos do que você pode, porque aquilo ali vai acumular para um momento como esse aqui a gente precisar. Então, eu particularmente, eu digo que boa parte dos médicos passa por essa frustração. Alguns eu acho que morrem e não aprendem. E alguns terminam acordando. Eu acho que até a minoria. Porque eu tenho muitos colegas com 60, 70 anos de idade, com um padrão de vida, com carrão, com casona, mas se matando de trabalhar para poder manter aquele padrão de vida, porque não teve um planejamento adequado. Né? Eu digo por minha experiência, aí você se forma como médico. Quando você termina de se formar como médico, você vai ganhar tanto. Hoje em dia, né, antes era até melhor, mas existe um relativo bom padrão do ponto de vista financeiro para médico. Então,
o médico recebia tanto. Só que aí o cara tá saindo da faculdade e aí não tem nada, aí a primeira coisa que ele quer é comprar um carrão. E aí, segunda, se eu vou comprar um apartamento. E aí, não sei o quê, mas o cara diz assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar a vista. Não, eu financio, porque fica fácil para mim. Eu dou um plantão por mês, é a parcela daquilo. O segundo plantão é a parcela daquilo. Então, a moeda de troca do médico termina sendo o plantão. E aí o cara começa a amarrar uma corda no pescoço em ter um padrão muito massa de vida e tem que se matar a trabalhar para poder sustentar aquele padrão. Será que o padrão é legal mesmo? Eu digo isso porque eu fiz. Durante um processo lá, um período lá, digo, meu Deus do céu, que diacho é que eu estou fazendo? Se eu permanecesse com esse nível de comportamento, quando chegasse numa fase como essa agora, onde meu consultório, por exemplo, está 30 dias aí parado, eu ia estar surtando ou ia estar pulando da janela. Então, a minha mudança de percepção em relação a isso é que trouxe, não é uma tranquilidade, mas é um momento de dizer assim, poxa, agora dá para eu esperar um pouco essa situação passar, para eu poder me reestruturar depois e continuar. Então, da mesma forma que na área de finanças, eu vejo na parte alimentar. Tem pessoas que querem fazer dietas para emagrecer em 5 dias. Se eu não emagrecer 10 quilos em 5 dias e não prestou. E aí, quem é aquela coisa de forma imediata, vem um efeito sanfona. Então, você está amarrando a corda no pescoço da mesma forma, ao invés de modificar a tua percepção de estilo de vida, seja financeiro ou alimentar. Legal. E, rapaz, eu tenho uma amiga, ela é autora de livros, e na área de bipolaridade, de depressão, né? E ela compartilhou um artigo falando o seguinte, que um dos sintomas do coronavírus é falta de ar, né? As pessoas acham que sentem falta de ar. E aí ela falou que alguns, a hora que vai diagnosticar, verifica que é por causa da ansiedade. A pessoa Não não digo tá... nem alguns, eu digo uma grande maioria. Eu É mesmo? abri uma grande maioria, uma grande maioria. Eu abri como é que se diz, durante esse período agora, né? Agora até que, enfim, o sistema, enfim, está absorvendo melhor essa triagem. Já tem até alguns serviços mais especializados nisso. Mas logo no início eu abri meu Instagram para poder tirar dúvidas, triar um pouco melhor as pessoas em relação a poder ir ou não para o hospital para evitar um superlotamento. Aí as pessoas entraram em contato comigo pelo direct para dizer, doutor, eu vou ou não vou para o hospital? Aí quando eu ia ver a queixa, eu nem estava vendo a pessoa, mas notoriamente era uma queixa de ansiedade. Então, as percepções comportamentais levam a alterações químicas, que levam a alterações físicas, e às vezes é difícil até você diferenciar. Então, isso acontece muito. Boa, Antônio, muito legal, porque é o que você já está falando, né? De todo esse ciclo, né? A pessoa pega essas notícias, passa o dia todo, vai gerando ansiedade nela e às vezes ela pensa que é o problema, né? E, Antônio, eu compartilho também, porque quando eu via os meus colegas e passava comigo. Quando eu trabalhava como servidor público, então eu via aquelas pessoas com aquela rotina de trabalho, 6 horas por dia, 7 horas por dia. E às vezes ela fazia o que ela não gostava e detestava aquela rotina, né? Só que, por exemplo, no meu caso, a hora que eu saí do serviço público, né, pedi uma licença e fui trabalhar, eu vi que se eu não tivesse a rotina, eu não ia ter sucesso. Eu não ia dar certo os meus negócios. E isso, assim, é uma vigilância o tempo todo que tem que me vigiar. Porque o nosso costume é criticar, né? Prova disso é a escola, né? Quantas pessoas vão para a escola porque não gostam e aí depois querem fazer uma coisa diferente e acaba se dando mal. Então, enxergar com outros olhos, acho que isso é fundamental, né? Certeza. Eu acho que, da mesma forma assim que você, eu tomei. Isso aconteceu o ano passado, né? Então eu já estou com quase 10 anos aí de formado e eu tomei a decisão, as coisas estavam acontecendo aqui no meu consultório, na minha clínica, e aí o momento chegou de eu abdicar de todos os meus empregos, né? Vinculados desde de SUS, de Eu lembro. hospital, de carteira assinada. Então, você abdicar de algumas conquistas que hoje em dia são até difíceis, né? Então, a própria carteira assinada hoje em dia, para muitos profissionais, inclusive médicos, tem cada vez mais sendo diminuta, né? Onde os contratos via PJ é que tem ficado realmente mais à tona. Então, eu abdiquei de absolutamente tudo que eu tinha, de alguma forma, conquistado do ponto de vista de rotina, do ponto de vista de poder ter uma certa estabilidade para poder empreender, para poder trabalhar para mim mesmo. E aí, quando você trabalha para si mesmo, eu digo para você que a primeira semana foi terrível. Foi um negócio assim de louco. Porque eu estava acostumado a acordar. O que é que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que ir para o hospital. Eu passo 12 horas no hospital, depois eu venho para casa. Aí, quando você está na primeira semana, em que você trabalha para você, você é seu patrão, você é seu funcionário,
Aí você olha assim, eu posso acordar 10, 12, mas aí eu vou arcar com as consequências. Aí você começa a ficar, meu Deus do céu, fica com aquela angústia. Mas eu preciso de alguém. É como a gente estivesse precisando de alguém para mandar na gente, precisando de alguém para poder chegar junto. E quando a responsabilidade cai no seu colo, você fica a primeira semana atordoado, né? E aí a responsabilidade batendo na sua porta de dizer, neguinho, agora é contigo. Se você conseguir evoluir nesse processo, você vai dar um pulo, um salto absurdo, que foi o que terminou acontecendo comigo. Mas se você ficar nessa de esperar, não vai acontecer. A coisa vai terminar sendo pior do que quando você estava com essa certa estabilidade. Então, quando a gente chama as pessoas para buscar responsabilidade dentro de si, de não esperar do outro. Marcelo, eu acho que é uma das coisas mais complexas que a gente tem, difícil, complicado, porque dentro de um relacionamento, dentro de um contexto de amizade, dentro de um contexto profissional, inconscientemente a gente sempre tem aquela situação de esperar que o outro possa fazer algo pela gente. Esperar que o outro esteja devendo algo pela gente. Ah, eu fiz tal coisa pro tal fulaninho, mas ele não fez por mim. Isso já é uma angústia muito grande. Mas quando a gente começa, é complicado. Mas quando você começa a desvincular e você, tipo, fazer, não é que não criar expectativa, mas diminuir essas expectativas, você começa a se frustrar menos, você começa a ter um melhor gerenciamento das suas emoções, começa a emagrecer melhor, começa a ter uma melhor percepção do teu sono, um monte de coisa termina acontecendo. Quando você chega assim, diz, essa responsabilidade é minha. Não vou ser vitimista, não vou estar esperando do outro. É complicado, mas é um treinamento. Isso eu digo porque eu faço constantemente, dia após dia, turno após turno. Algumas coisas acontecem, eu crio uma certa, às vezes, inconscientemente, expectativa diante da situação, que não era para eu criar, porque fulano, ninguém deve nada a mim, ninguém deve nada a você. Né? A gente é que termina criando essa expectativa para que tenha aquela sensação de, estou esperando do outro. Então, essa expectativa leva a uma frustração e piora tudo, inclusive engorda. Não é verdade. Que fantástico, Antônio, mas que fantástico essas coisas que você está falando. Eu acho que se deixasse aqui, eu ia ficar umas 3 horas com você. Muito bom. E, Antônio, uma curiosidade também. Essa forma de você atender, né, como médico, é uma forma bem diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. E que, às vezes, não criticando, né? Eu acho que tem Não, muitos claro. médicos bons, mas cada um tem uma linha de atender, né? E eu acho que essa linha que você atende, eu acho muito interessante, porque ela abrange outras áreas, né? Não é só aquele preto no branco, vamos dizer Claro, assim. claro. Hoje, você atende pessoas de fora também? Porque você falou que tem a questão da biopedância, que você faz, quem está de fora às vezes não vai ter como fazer com você, mas você faz atendimento online? A pessoa tem como Pronto. fazer a biopedância e te procurar? Como é que funciona isso? Em geral, a gente faz um atendimento físico aqui em Recife, né? Eu tenho um consultório que fica num shopping aqui, mas com essa questão da pandemia, algumas coisas terminaram a modificar. O Conselho Federal de Medicina liberou a telemedicina, então hoje a gente faz o teleatendimento. Esse teleatendimento a gente consegue ver exames, a gente consegue fazer uma reestruturação da tua vida do ponto de vista de alimentação, de sono e tudo mais, inclusive até prescrição, desde medicamento até também de suplemento. Então a gente consegue fazer tudo. A questão da bioimpedância a gente não consegue fazer online. O que termina às vezes acontecendo é que a pessoa que está na cidade onde ela se encontra, porque não é tão difícil você conseguir fazer uma bioimpedância, basta às vezes ter algum profissional, geralmente é médico, nutrólogo, mas alguns nutricionistas também terminam fazendo, não todos. Mas aí faz esse exame e aí a gente consegue complementar e poder dar um atendimento como tivesse realmente de forma presencial. Então, a gente tem feito muito atendimento de telemedicina, por exemplo, amanhã é um dia que eu deixo para fazer esse tipo de atendimento, então desde 8 horas da manhã até umas 5 da tarde, vou estar lá fazendo os atendimentos. Caso alguém se interesse, né, busca fácil, né, botar Antônio Dantas no Google, né, já vai aparecer lá, tem um site, a pessoa agenda pelo próprio site. Então, assim, é uma Legal. coisa, ele já vê o horário lá que tem disponibilidade, já agenda por lá, né, lá entra em contato com a secretária e a gente consegue dar esse tipo de acompanhamento online também. E a gente tem buscado também investir muito nessas lives que a gente tem feito para ajudar pessoas, informações no Instagram para poder já modificar. Eu digo que se você entrar no Instagram, der uma olhada lá e fazer assim 50% do que ali se encontra, você já vai melhorar muita coisa, sem precisar às vezes gastar nada. Mas a gente termina estimulando as pessoas a tentar buscar algo mais personalizado, né? E aí, quinta-feira que vem,
eu estou fazendo até enfim, trabalhando em cima de algo que é muito importante nesse momento agora, que é essa questão dessa demanda que tem vindo muito a mim, que é sobre depressão. Então, eu vou estar fazendo uma aula gratuita na próxima quinta-feira. A gente vai estar colocando as informações no Instagram, de uma aula bem completa, analisando a depressão do ponto de vista químico, hormonal, o que é que está acontecendo do ponto de vista comportamental, porque eu vejo hoje, até mais do que propriamente o emagrecimento, essa alteração do humor como algo que, se a pessoa não tiver, pode se desestabilizar. Que bacana. Ó, nós já vamos encerrar. E aí apareceu aqui uma pessoa. Indica um whey de ótima qualidade. O whey protein é importante você entender o que é. É uma proteína isolada do soro do leite, onde você tem alguns subtipos, que pode ser isolada, pode ser hidrolisada, pode ser concentrada, e cada um deles tem a sua indicação. Em geral, a gente pede para fazer a isolada. Então, existem algumas marcas que a percepção que as pessoas têm de comprar de fora é melhor do que comprar aqui. Tá muito errado. Tem muito whey daqui do Brasil que é melhor do que muitos de fora. Então, tem duas marcas, uma chamada Vitafor e a outra chamada Essential. Eu, particularmente, uso muito no meu consultório a Vitafor. Então, o que você comprar da Vitafor, você já está tendo uma qualidade boa. Existe um whey chamado Whey4 ou Isofor. Esses dois wheys, eles terminam ajudando. Tanto em aumento de massa muscular, aumenta a questão de imunidade, dá uma saciedade. Ontem à noite eu estava fazendo uma live para falar de saúde do idoso. E uma das coisas que eu tinha falado é quebrar esse mito, que o whey é só para quem está malhando. Eu tenho muito velho de 70 anos que está tomando whey. Então, ajuda desde que tenha uma indicação. Que legal, muito bom, Antônio. Olha lá, o pessoal está entrando aqui, está te agradecendo pelas orientações, o pessoal está elogiando aí a sua participação aqui. E, Antônio, eu vou fazer o seguinte, eu acho que foi muito rica a nossa live, né, com tudo que você falou. Então, eu vou disponibilizar no YouTube, depois a reprise, para quem quiser assistir. Vou abrir uma caixinha lá no Telegram para que as pessoas coloquem também essas dicas que o Antônio deu aqui para a gente compartilhar. E vamos dar um joinha, Antônio, que aí eu vou pedir a pessoa fazer um print e postar lá no Stories. Aí, se postar, depois eu mando um presente digital. Faz aí, ó. Vamos dar um print aí. Aí, valeu, pessoal. Muito bom. Antônio, ó, muito obrigado aqui no nosso Café com Milhas. Eu nem falei só da questão de café, porque eu quis privilegiar aí tudo que você trouxe para nós. Eu acho que essa mudança de mentalidade ela é essencial, né? Principalmente na quarentena. Sim, certeza. Brigadão. Até a próxima, Antônio. Foi de bola, abraço. Valeu, Marcelo. Beleza, um abraço. Tchau, tchau.